cursos, né, de teologia, e tem o pastor Davi, ao qual eu amo de paixão, né, o pastor, professor Davi. Ele diz, né, tem que fazer o esboço. No curso eles falam, mas eu não consigo. Me perco com os esboços, eu faço, eu não uso, é complicado. Mas eu creio no Deus que fala, e segue o esboço. Eu creio no Deus que fala, não porque nós queremos, mas sim porque nós precisamos ouvir. Eu creio no Deus que fala, não através somente do esboço, mas sim através do Espírito Santo. Amém? Esther, capítulo 1, versículo 12, diz assim: porém a rainha Vasti recusou ouvir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Versículo 12 do capítulo 1. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei. Glória a Deus. Amém? Amém. É muito forte e às vezes a gente lê, às vezes a gente estuda, ora, e de repente a gente entra na igreja e, Senhor, será que é isso? Eu estava ali no campo orando, falei, Senhor, essa mesma palavra? E aí um pouco antes a nossa irmã chega aqui falando sobre a volta de Cristo, a volta do rei, confirmando aquilo que o Senhor quer dizer. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está, a sua volta está muito próximo os dias em que Jesus Cristo vai recolher a sua igreja. E aqui em Esther ela fala justamente do rei. Não exatamente o rei Jesus, mas fala de um rei, mas que nós colocando nos dias de hoje, o nosso rei Jesus. A palavra do Senhor diz aqui que a rainha Vasti, ela se recusa a vir à presença do rei. Quantos, infelizmente, têm se recusado? Hoje, quinta-feira, era para as igrejas estarem lotadas. Estávamos vindo do Cangaíba até aqui, passamos por muitas igrejas, algumas já abertas, e você via uma, duas pessoas. Eu vou para a igreja, não sou convertida há tanto tempo, mas eu vou para a igreja desde pequena. Me converti um pouquinho depois, mas eu vou. E minha avó, assembleiana, daquelas que se olhava e se via que era uma mulher de Deus, não somente pelas vestes, mas tinha umas vestes de crente, mas tinha algo muito maior, que era a conduta de cristã. Porque hoje em dia nós temos mulheres com vestes de crente e condutas de só misericórdia, né? Homens de terno, Bíblia do lado, e só Jesus sabe na hora que ele sai do culto e vai para um hotel com a própria irmãzinha, amiga da... Estava ouvindo hoje uma ministração da pastora Sandra Alves, e ela estava falando da traição do marido dela. Eu até comentei algo com o apóstolo ouvindo sobre isso, né, traição, e ela diz que o que mais doeu não foi a traição, e sim quando traíram ela com uma pessoa que estava dentro da casa dela, com uma irmã que escrevia as agendas dela, com uma mulher casada, crente, e o marido da
rei, ele chama Vasti. E o Senhor Alabassurianda, ele tem chamado eu e você na presença dele. Que muitas das vezes a gente tem recusado. Às vezes por simplesmente preguiça. Hoje eu não vou no culto, estou aqui. Eu estava vindo com o pastor e admiro o casal que está aqui à frente desse trabalho. E eu falei, nossa pastor, é puxado, né? Terça, quinta, sexta e domingo. O pastor Jadilson trabalhando em 2 empregos, não é fácil. Pois eu creio que um dia o pastor Jadilson, junto com a sua mulher, com a sua esposa, que é um só ministério, levantou a mão e disse, Senhor, eis-me aqui. Quando o rei chamou, eles se apresentaram à frente do rei. Por isso que estão aqui, o Senhor dá as forças a cada dia. Mesmo olhando o dia que a igreja está vazia, quase não tem pessoas, mas eles estão aqui. Porque o foco não é uma igreja cheia, é uma igreja forte. E aqui Vasti, ela se recusa a ir à presença do pai. Ou melhor, desculpa, ir à presença do rei. E se nós caminharmos um pouquinho a leitura aqui, nós vamos ver que ela não quer ir. E nós entendemos também do lado de Vasti, fazia dias já que estava a festa, o rei lá fazendo uma festona, um banquete lá do rei Assuero, e de repente ele interrompe a festinha do clubinho das mulheres, porque Vasti também estava dando festa para algumas mulheres. Ele interrompe e quer que ela apareça lá, linda, formosa, não quer uma mulher formosa, bonita, uma mulher elegante, e aí ele quer que ela vai se apresentar lá na frente dos reis. Resumindo, o rei Assuero queria exibir aquilo que ele tinha de melhor, que era a rainha, e ela se recusa a ir. Mas hoje nós não vamos entrar nesse mérito. Sabe por quê? Porque quando ela recusa ir, o rei se enfurece. A Bíblia diz que ele enfureceu-se e ardeu nele a sua ira. E aí a situação muda, o quadro muda. Vasti acaba saindo de cena, não é mais rainha, e começa a entrar uma nova história. E aí eu começo a pregação dessa noite. Glória a Deus. Uma nova história o Senhor tem para mim e para você nesse mês. Aleluia! É um privilégio para mim. Domingo nós estávamos lá e o pastor me deu a honra. E o Senhor assim quis que eu ministrasse. E eu falei, que delícia, eu vou ministrar bem no mês de abril. No mês que eu nasci. No mês que eu nasci. Glória a Deus. E hoje, o Senhor me deu outro privilégio de ministrar o mês de julho. Aleluia! Meu Diego nasceu 29 de julho. Novidade de vida. Aleluia! Nasceu, para mim foi algo tremendo. Foi o melhor presente que o Senhor já me deu a partir da minha própria vida. Foi a vida do meu filho no mês de julho. E o Senhor no mês de julho de 1987, Ele me deu um privilégio, Ele me deu uma novidade de vida. E nesta noite eu declaro para a igreja, de oração, a todos que estão ouvindo essa ministração vinda de Deus. Aleluia! Eu declaro, mês de julho, o Senhor vai começar uma nova história.
é para você. O que ele tem, o carro bom para o outro é para o outro. A casa de 2 andares, sobrada, bonita, que ele deu para o ímpio, é para o ímpio. Também permite, porque o sol nasce para todos nós. Mas aquilo que é seu, o Senhor já declarou. Já está pronto o que é seu. Segura esse presente aí, só começa a glorificar. Amém? Voltando aqui, eu tenho poucos minutos hoje, mas é como eu disse, eu não faço esboço, mas eu falo aquilo que o Senhor manda. E aí, a palavra do Senhor diz aqui que Vasti sai de cena para entrar uma nova história. A história de Vasti aqui na Bíblia, ela acaba por aqui. O Senhor, Ele está começando uma nova história na minha e na sua vida. Pode até os outros olharem e falar assim, gente, mas o que aconteceu com Vasti? O Senhor tirou de cena. E o Senhor a sua encanta, Ele tem que tirar algumas pessoas de cena para não atrapalhar o propósito que o Senhor tem na minha e na sua vida. Porque muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus, mas Ele permite algumas situações para que a nossa história venha a ser expressada. Porque às vezes o inimigo ele quer parar aquilo que o Senhor designou para você. Aí o Senhor vem e fala, não, Vasti, chega, você tinha que se reinar, você reinou. Agora acabou sua história aqui. Vai descansar, Vasti. E aí entra a história, uma nova história. A palavra do Senhor aqui no versículo 2 diz assim: então disseram os mancebos do rei que lhe serviam. Capítulo 2, versículo 2: busquem-se para o rei moças, virgens, formosas à vista. Eu fico olhando aqui que quem disse isso é o rei. Ele tem uma exigência: moças virgens e formosas. As moças, elas tinham que ter algumas qualidades, algumas qualificações. Esses dias o pastor Jadilson, estou pegando ele aqui de exemplo de novo, ele comunicou com a gente que estava no novo emprego. Mas para ele entrar nesse novo emprego, ele precisava de um curso de segurança lá, né? Uma qualificação. Esses dias eu estava lendo alguma coisa e hoje eu digo que eu entrei na atividade de piscicultura. Para quem não sabe, piscicultura eu também não sabia, é a atividade de cuidar de peixes. E até então a minha história era cabeleireira, manicure, massagista, depiladora. E a partir desse ano o Senhor mudou a minha história. Eu estou na atividade de piscicultura. Nossa, até errei o nome agora. Me empolguei. Por quê? Porque o Senhor assim quis, Ele mudou. Mas eu preciso ler, eu preciso estudar. Senão, como que eu vou fazer? Eu preciso de algumas qualidades, ter uma qualificação no mercado de trabalho. Não é, pastor Jadilson? Precisa. E aqui, as moças, elas tinham que ter uma qualidade. Elas tinham que ter alguns itens para chamar a atenção do rei. E ela me chamou a atenção ali no caso, a hora que eu estava meditando sobre isso. O Senhor, Ele também quer pessoas qualificadas. Ele não quer qualquer um. Ai, mas a irmãzinha ministra também não sabe nem ler. É o Espírito Santo. Mas ela tem buscado isso.
pessoas olham e falam: eu quero esse Deus. Hoje, qualificação. Aquele rei, quando ele vai escolher as mulheres das províncias ali, ele tem a exigência, não é qualquer uma. E as pessoas acham que na casa do rei tem que ser de qualquer jeito. Nós íamos conversando, porque do Cangaíba até aqui haja conversa, e nós íamos conversando alguns assuntos, e um dos assuntos era esse: fazer as coisas de Deus com excelência. Mas para você fazer com excelência, você tem que ser uma pessoa qualificada. Eu não estou que age de qualquer maneira, vai fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. E não é dessa forma, porque a palavra do Senhor aqui no livro de Esther nos ensina que o Senhor escolhe pessoas qualificadas. Mas eu não estou falando em qualificação de pessoas já estudadas, formadas com teologia. Não, estou falando de uma qualificação de caráter. Eu costumo sempre dizer que o meu pai, ele ensinou assim: a minha palavra vale mais que qualquer papel assinado. Eu trago isso comigo até hoje. Você acha que eu não pensei, atrapalhada, arrumando coisa para mudança, atendendo um cliente de última hora, um monte de coisa para fazer, lavando o banheiro, tendo que fazer janta? Você acha que eu não pensei? Ai, vou, não vou? Sou falha? Mas aí o Senhor vem e fala assim: onde está a sua palavra? Palavra não só que meu pai me ensinou, mas de caráter de mulher cristã. Glória a Deus! E é isso que o Senhor estava falando no meu coração. O Senhor escolhe pessoas qualificadas. E aí, indo mais avante um pouquinho, vamos correr aqui, o versículo 9 diz assim: e a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que apresentou a dar os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito. Ele fez passar com suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Essa, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela. Essa moça, ela entrou na casa das mulheres para ser tratada. Às vezes nós temos que entrar para ser tratados, porque nós viemos lá do mundão sujos, e aí a gente precisa das especiarias divinas para ser perfumada, para tirar aquele odor mundano e vir a essência do Pai.